Chamonix Mont Blanc. Já estamos em Chamonix Mont Blanc, França. Este é o Aiguille du Midi. Essa é uma atração mais popular de Chamonix. O teleférico Aiguille du Midi leva os visitantes a uma altitude de 3.842 metros, oferecendo vistas espetaculares dos Alpes, incluindo o Mont Blanc. Também é o ponto de partida para expedições alpinas. Chamonix Mont Blanc é um destino deslumbrante, tanto para amantes da natureza, quanto para entusiastas de esportes de inverno. Sua rica história, vistas espetaculares e atividades emocionantes fazem dela um lugar imperdível para quem visita os Alpes franceses. Chamonix Mont Blanc é conhecida simplesmente como Chamonix. É uma cidade localizada no sopé dos Alpes franceses, renomado destino turístico de renome internacional. Chamonix atrai visitantes de todo o mundo em busca de aventura, beleza natural e esportes de montanha. Situada no Vale do Mont Blanc, a cidade é cercada por majestosas montanhas, com destaque para o imponente pico do Mont Blanc, o ponto mais alto da Europa. A paisagem espetacular de Chamonix é um verdadeiro paraíso para os amantes de esportes de inverno e voo livre. Lugar especial para degustar bons vinhos franceses e usufruir de sua gastronomia local. Este é o rio Arve. Deve ser porque tem muita árvore em volta. O rio Arve, na verdade, tem sua origem nos glaciares da região do maciço do Mont Blanc, situada nos Alpes franceses. Ele percorre Chamonix e atravessa a fronteira para a Suíça, onde deságua no rio Ródano. A história de Chamonix Mont Blanc é fascinante. Situada nos Alpes franceses, essa cidade alpina tem raízes que remontam tempos antigos, mas ganhou destaque no século XVIII. Chamonix foi colocada no mapa em 1741, quando dois alpinistas britânicos fizeram a primeira escalada registrada do Mont Blanc, a montanha mais alta dos Alpes. Isso chamou a atenção para a região. Em 1924, Chamonix foi escolhida como a cidade-sede dos primeiros Jogos Olímpicos de Inverno da história. Isso impulsionou a reputação da cidade como destino de esporte de inverno de renome mundial. Os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno da história, Chamonix Mont Blanc. Chamonix também é frequentemente chamada de capital mundial do alpinismo, devido à sua importância na história do alpinismo. A cidade atrai alpinistas de todo o mundo, ansiosos para desafiar o Mont Blanc e outras montanhas da região, sendo o Mont Blanc o pico mais alto dos Alpes. Além do alpinismo, Chamonix é famosa por sua atividade de esqui e snowboard e oferece as melhores pistas de esqui dos Alpes, com opções para iniciantes e experientes.
lugar imperdível para quem gosta de esportes de inverno. E aqui é um restaurante especializado só em raclette. É o prato mais típico desta região. É muito gostoso. Uma fonte de água potável diretamente dos glaciares, uma das águas mais puras do planeta. E para conseguir sobreviver ao frio extremo, quase todas as cidades, tanto na Suíça quanto na França, são feitas e construídas nos vales, um pouco menos frio, e sempre ao longo dos rios, sua fonte de vida, alimento e água potável. Igreja de Saint-Michel, em frente ao Monte Mont Blanc, aos pés dos Alpes. Uma igreja barroca de 1753 e fica no centro histórico, no coração de Chamonix. E a quantidade de parapente. Para quem não me conhece, voei de parapente por mais de 5 anos, até sofrer um pequeno acidente, e não voei mais. E agora vamos para o Aiguille du Midi, ou Agulha do Meio-Dia, estação de trem de Chamonix. Aiguille du Midi oferece passeios espetaculares pelos Alpes franceses. Super indico. Aqui é chamado de comboio. E aqui é o teleférico Aiguille du Midi, que leva até o pico da Agulha do Meio-Dia. É muito alto. E esse é um passeio imperdível. É como chegar em Paris e não subir na Torre Eiffel. Já estamos embarcando, aguardando pelo número 52. Aqui embaixo, 30 graus. Lá em cima está marcando 1 grau. Pelo menos está positivo. Parece uma lata de sardinha voadora. Nossa, que povo espremido! Finalmente subindo para uma das atrações mais imperdíveis de Chamonix, conhecer o famoso Monte Mont Blanc, o pico mais alto de todos os Alpes europeus. Lembrando que aqui foi a sede dos primeiros Jogos Olímpicos de Inverno da história, desde 1924. A cidade de Chamonix abaixo, no Vale do Mont Blanc, e a ascensão é quase vertical. E observe a linha das árvores. Estamos cruzando a Tree Line. Essa linha das árvores é nítida aqui nos Alpes. Chegamos ao primeiro estágio do Aiguille du Midi. Neste ponto trocamos de teleférico. O segundo teleférico é muito mais vertical. Não é para quem tem medo de altura.
famoso Mont Blanc, 4.810 metros, e por ter gelo permanente, é chamado de Monte Branco ou Mont Blanc. Vamos de 1.030 a 4.000 metros. Saindo agora para o destino, Monte Mont Blanc. Saindo da segunda estação, rumo ao topo. E lá, o famoso Monte Mont Blanc, cada vez mais perto. E a cidade de Chamonix abaixo. Impressionante como o teleférico sobe quase 3.000 metros tão rápido. A visão do teleférico é espetacular. Só o teleférico já vale o passeio. Esse eu posso dizer que é a realização de um sonho. Quem nunca teve uma caneta Mont Blanc? Eu tenho 3. E o que eu mais quero lá em cima é tomar uma boa cerveja Mont Blanc. Eu fico imaginando os 2 alpinistas ingleses subindo isto pela primeira vez. É inacreditável a superação do ser humano. O final dessa subida é quase vertical. Impressionante a tecnologia e a força desse bondinho. Dá medo. Eu chamo de bondinho, mas na verdade é um teleférico. E os últimos 100 metros é realmente vertical. Inacreditável o que esse teleférico faz. Chegamos. 1 grau aqui em cima. 3.842 metros, Aiguille du Midi. E ali embaixo, alpinistas escalando o Monte Mont Blanc. É inacreditável o que este lugar respira esportes. E eu, como amante de esportes, queria muito estar ali, escalando o Monte Mont Blanc. É incrível. É o mais próximo que podemos chegar do Monte Mont Blanc. E lá em cima, a agulha do meio-dia, com a cápsula de vidro. Literalmente no topo dos Alpes. No topo da França. Lá embaixo, a cidade de Chamonix. E eu ainda achava que tinha voado alto com o drone. Inesquecível. Famoso Mont Blanc. Estamos no topo do Mont Blanc. Estamos a 3.000 metros acima da cidade. E tivemos sorte de pegar o tempo aberto. Nossos amigos que estiveram aqui semana passada pegaram as nuvens encobrindo o Mont Blanc e não tiveram essa visão. Demos sorte. Então fica a dica que eu recebi. Se for subir ao Monte Mont Blanc, suba no período da manhã. No período da tarde, geralmente as montanhas são cobertas por nuvens e você perde toda essa visão. E a placa não nos deixa mentir. Estamos ao lado do Monte Mont Blanc. Sonho realizado.
E aqui, a cápsula de vidro, o ponto mais alto. É para lá que vamos agora. Estamos no terraço panorâmico e ali embaixo a entrada para a cápsula de vidro. Vamos lá. E lá é o terraço onde estávamos. Caminho para a cápsula de vidro. Mas antes, um elevador. Aqui é um túnel esculpido na rocha. Dentro do elevador que nos levará à cápsula de vidro. Caverna dentro dos glaciares, um gelo milenar que nunca descongelou totalmente. Milhões de anos de história neste lugar. Minha admiração pelos exploradores, tanto polares quanto de montanha, só aumenta. Impressionante a capacidade de adaptação do ser humano. Hoje estamos aqui graças a eles. Pegando o elevador. O terraço panorâmico abaixo e nós no ponto mais alto. Esse é o famoso Mont Blanc. Estamos no topo dele, literalmente no topo da França. Aqui é a tríplice fronteira: França, Itália e Suíça. A famosa cápsula de vidro e a cidade de Chamonix abaixo. E o famoso Mont Blanc é de arrepiar. Dentro da cápsula de vidro. Não é para quem tem medo de altura. Inesquecível. Já dentro do restaurante panorâmico, junto com nossos amigos, a Live Mototour. E que tal uma legítima cerveja Mont Blanc, com esta paisagem? Estamos bem acima das nuvens. Não é à toa que quando as nuvens chegam, fecha a visão de todo mundo. Monte Mont Blanc, que é o que estamos vendo, e o nome dos demais montes nesta placa. Mas o mais importante é o Monte Mont Blanc. É o que está na nossa frente. Mont Blanc, cidade de Chamonix, França. Estamos saindo na hora exata. Olha as nuvens chegando e tapando toda a vista do Monte Mont Blanc. E olha a altura que está a cidade lá embaixo. Quase 3.000 metros de diferença. E as nuvens estão chegando, tirando toda a visão. Nós demos muita sorte. Chegamos na hora certinha, estamos saindo na hora certinha. E agora, para descer, todo santo ajuda. Já estamos abaixo do nível das nuvens. Observe que a visão agora ficou clara e limpa.
a velocidade desse teleférico. Chegando ao estágio intermediário do Aiguille du Midi. E com certeza vamos tomar outra cerveja Mont Blanc. Aiguille du Midi, ou agulha do meio-dia. E aqui estamos no estágio intermediário do teleférico, já descendo para Chamonix. E já podemos ver o pico começando a cobrir de nuvens. Saímos de lá na hora exata e o tempo estava completamente aberto quando estávamos lá. Demos muita sorte. O tempo está fechando. Lá embaixo, a cidade de Chamonix. Inesquecível tomar uma legítima Mont Blanc no Monte Mont Blanc. Isso não há dinheiro que pague. Diversos tipos da cerveja Mont Blanc. La Blonde, Marred e La Blanche. Minha preferida. Essa La Blanche é especial, principalmente para o verão. Um brinde. Um alpinista chegando. Nesse momento, acabou toda a visibilidade da montanha. E toda a sensação de liberdade que um parapente pode proporcionar. Voei durante mais de 5 anos. É indescritível. E agora, retornar para Chamonix, após termos conhecido um pedaço do paraíso. Esse é o mais próximo de altitude que podemos nos aproximar do verdadeiro paraíso. Aguardando o teleférico do estágio intermediário. Retornando a Chamonix. Vamos descer, aproveitando as paisagens mais pitorescas e deslumbrantes que eu já tive até hoje. E acreditem se quiser, quando balança e desce na vertical, dá medo. Não é para quem tem medo de altura. Fantástico! Estamos ultrapassando o que conhecemos como Tree Line, ou linha das árvores. Esse conceito aprendi com um grande amigo meu, Gustavo Vilaça, e se refere à altitude ou latitude acima da qual as árvores não conseguem crescer devido às condições ambientais desfavoráveis, como clima frio, ventos fortes e principalmente solo muito rochoso. Nos Alpes e em outras áreas montanhosas, essa linha
marca a transição entre as florestas densas e as áreas alpinas mais abertas, onde as árvores não conseguem prosperar. É um importante indicador das mudanças nas condições climáticas e ambientais. Linha das árvores, ou tree line. Literalmente uma lata de sardinha. Retornando a Chamonix. E a nossa chegada a Chamonix. Estamos de volta. Uma experiência incrível. Vale a pena. Teleférico Chamonix-Mont Blanc, saindo de 1.000 metros e vai a quase 4.000 metros. Espetacular. E aqui a área residencial de Chamonix, fora da zona turística. Aqui à esquerda, o Museu dos Cristais. E aqui nós temos uma escola de parapente com um teleférico próprio que leva até o topo da montanha. E estamos exatamente na área de pouso. Muito legal! Escola de parapente. Espero que tenham gostado de Chamonix. Eu fiquei apaixonado. Lugar que tem uma energia espetacular e respira esportes. Exatamente o que eu mais amo na vida. Estes são os dois alpinistas britânicos, William Windham e Richard Pocock, de 1741, quando fizeram a primeira escalada do Mont Blanc.
E foram eles que colocaram Chamonix no mapa. Chamonix, cidade que respira esportes e aventuras. Chegamos no final da famosa Maratona Mont Blanc. Esta é a rua principal com os principais restaurantes de Chamonix, lugar de alta gastronomia e muitos restaurantes com estrelas Michelin. Hoje vamos comer o famoso raclette, um tradicional queijo suíço. A raclette é um prato tradicional suíço que envolve queijo derretido e acompanhamentos. O queijo é derretido em um aparelho específico chamado racleteira. O queijo raclette é derretido e raspado sobre batata, legumes, carne e outros acompanhamentos. Imperdível! O queijo raclette tem uma textura cremosa e é conhecido por derreter de forma uniforme e suave, tornando-o perfeito para raclette. Alguns o substituem pelo queijo gruyère ou emmental, mas não é a mesma coisa. O próprio restaurante é uma atração à parte. Father has spoken.
uma viagem impressionante. Até a próxima! Chamonix Mont Blanc, França.